E essa é a diferença entre a última semana para esta semana em relação à quantidade de ações alugadas de Auren, bem como movimentação dos controladores, entre outras coisas. Uma queda nesse curto prazo dos últimos 5 dias, nós vamos falar sobre isso. Queda também nos últimos 12 meses, representando mais de 40%. Pois é, uma queda bem expressiva, geração de receita, atualização dos seus ativos, base controladora, entre outras coisas. Também vamos falar sobre o ponto de vista dos analistas. Então, são vários assuntos. Quero aqui falar para você de Auren, hoje de uma forma até que bem rápida e resumida, para você, caso você invista nesse tipo de ativo, ficar aí bem atualizado. Então, se você é novo aí no canal, eu recomendo que você deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal, porque a gente está falando sempre sobre esses e muitos outros ativos e pode fazer a total diferença aí na sua carteira. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é que no passado recente a gente havia alertado, né, aqueles que estavam pensando em investir em Auren, a questão aqui do aumento, né, gradativo e contínuo da quantidade de ações alugadas. O que isso daqui faz, né? Se você vê isso pela primeira vez, qual que é esta informação? Como que ela pode impactar os meus investimentos? Bom, quanto mais ações alugadas, maior é o número de vendas a descoberto que empurra o papel para baixo. Por quê? Porque ele enche lá o book de oferta entre compra e venda e faz com que tenha, né, um desequilíbrio. Ele pesa para a queda. Só que aqui nesses últimos tempos, ele estacionou aqui em aproximadamente 6% das ações alugadas, o que é alto, tá? Por isso que o papel vem caindo bastante, especialmente nos últimos 12 meses, que teve uma queda de 40%, o que não é normal numa ação perene, especialmente como o Auren, com grandes investidores, Banco Votorantim, tem também o pessoal do Canadá, a família Barsi também, né, recentemente vem falando aí sobre a Auren. Então não é comum, né, esse tipo de queda. Então a gente vem observando que nesse passado aqui, né, ou nesse curto período, ele vem diminuindo a questão da quantidade de aluguel. Tanto é que, é claro que não tem como tirar um parâmetro disso daqui, mas olha, saiu de aproximadamente 6,5 para aproximadamente 5,8, né? Olha, 0,7 aqui aproximadamente de queda no volume de quantidade de ações alugadas. Será que a gente vai continuar vendo esse efeito? Bom, prometo deixar vocês sempre atualizados. Por quê? Porque isso daqui pode ser um gatilho para a liberação do preço, para a alta das cotações. Então, de repente, você está aqui vendo esse gráfico, as ações estão caindo e você está no período de acumulação. Fique atento porque isso daqui pode mudar caso a quantidade de vendas a descoberta diminua. Os contratos podem ser liquidados, os fundos que estão vendidos precisam ficar comprados ou desfazer das posições vendidas para não tomar prejuízo. Ninguém quer passar prejuízo para os seus acionistas ou para os seus clientes. Então, muitos desses que estão operando vendido podem desfazer das suas posições. E aí você começa a ter uma alta, né, uma demanda aí por compra do papel. Tá bom? Então, fique atento aqui a esse fator que, nesse curto cenário de tempo, está mudando. Posição importante também, com base nos insiders, os controladores, ou seja, aqueles que estão lá dentro, estão fazendo compras recentes. Isso daqui nós já falamos no vídeo anterior, acho fundamental que você também fique atento a isso. Por quê? Porque eles passaram todo esse hiato de período aqui, olha, quase que 9 meses, sem comprar, sem fazer nada, né? Então os controladores, a gente pode colocar como grupo executivo, entre outros, não compraram os ativos da Aura Energia. Só que aqui nesses últimos meses, dezembro, janeiro e também novembro, olha lá como eles estão acumulando. Então, esses círculos verdes significa aqui compra por parte dos controladores. Há alguma coisa no ar. A quantidade de ações alugadas está diminuindo, o preço está sofrendo menos oscilação, está num piso de cotação muito atraente e os controladores estão comprando pesado. Fique atento aí às movimentações futuras de Aura. É claro que passou aí pelo processo de aquisição, fusão, né? Pegou aí o ativo mais caro, que era a AES, a política de dividendos mudou, ela dava dividendos extraordinários interessantíssimos, chegando a bater 22%, enfim. Então, tudo isso passado, o mercado deu uma esfriada na questão de más notícias e agora os controladores aqui estão enchendo o carrinho. Será que você também pode embarcar e se antecipar a esse movimento? Bom, fique atento a isso, ok?
Outra coisa também que a gente vai falar, a gente já falou sobre a queda do ativo, 40% nos últimos 12 meses. Tome cuidado para você não pegar lá no Google, né? E olhar aqui, olha, 22% de dividendo e cair, né? Aqui nessa jogada de números, né? Tome cuidado aqui com o fator nominal dos dividendos. Isso daqui não está bem computado. Isso daqui foi alguns extraordinários em razão contábil. Não é isso hoje. E também a gente nem garante isso, né? Para a questão futura de distribuição. Tome cuidado com essas informações. Uma informação um pouco mais cristalina, se você for analisar aqui no, por exemplo, investidor 10, olha lá, é 5%, né? Na verdade, é bem menos do que isso porque o ativo caiu, né? Então, com a queda da cotação, esse dividendo aqui, né, que é proporcional a cotação, ele também subiu um pouco, né? Então esse daqui caiu, esse daqui subiu por conta, né, do numerador aqui, tá? Então isso daqui não beira nem 2% daquilo que a Auren pagava há 2 anos, um ano atrás, quando ela cotava 11, 12 reais, tá bom? Então tomem cuidado aqui com esse número. A gente já fala um pouco mais sobre isso. Bom, a parte de geração de receita da empresa, ela está querendo otimizar, né, chegar no ótimo aí, que seria o quê? 50% da sua renda, né, ou das suas receitas através de energias seria parte hidrelétricas, né? 25% eólica e 25% aqui solar, tá? Então, com a aquisição de outros ativos, ela deu uma desequilibrada. Hoje, comercialização 63%, hidrelétrica 19%, eólica 15% e outros aqui 1%. Uma empresa que gira na ordem de bilhão, tá? 1,45 bilhão de receitas aí, bem grande. Outra coisa também, seus ativos estão espalhados por todo o Brasil, especialmente muito bem estratégicos. Veja, eólico, né? Bem concentrado aqui, olha, nesta margem. Fotovoltaico também, região de grandes incidências solares. Geração híbrida também, né? Tem alguns aqui híbridos. E hidrelétrico nessas bacias aqui, né? Que seria os polos pluviais, que a gente pode chamar assim, de geração aí hidrelétrica, né? Tudo isso para poder otimizar muito bem, não ficar dependendo de uma única fonte, ok? Empresa muito bem capitalizada, muito bem gerida. Isso a gente até pode falar pelos controladores. Grupo Votorantim, um dos maiores do Brasil, conhecem muito, muito acesso, enfim, Votorantim 38%. Grupo de, aqui seria um fundo de pensão canadense 30%, tesouraria 0,5% e free flow 30%. Então cerca aqui de quase 70% aqui, quase 70% está na mão dos controladores, tá? Sobra 30% aí para a gente negociar, certo? Outra coisa também importante, uma empresa com um desconto em relação ao seu valor patrimonial. O PL, vez por outra, vem se ajustando. Ela passou por uma questão contábil. O PL aqui entrou uns aditivos aqui que distorceu um pouco o PL. Bom a gente acompanhar essas atualizações, também separar alguns desses pontos contábeis aqui. O PL é um pouco menor do que isso daqui, mas tudo bem. Caiu exatamente os 40% e hoje você compra esta empresa por menos de R$ 8,00, R$ 7,80. É uma das mínimas históricas, tá, de Auren Energia. A questão dos dividendos, tomem cuidado, é um valor nominal aqui por causa da queda das cotações. Já chegou a pagar 22%, isso daqui muito a questão de distribuição e também a parte de extraordinário, e hoje por volta de 5% aí, tá? Outra coisa também importante para a gente mencionar, como que os analistas estão vendo o ativo. Na sua grande maioria, para te adiantar, estão vendo aí um sobrepreço nela, né? Na verdade, eles estão estimando, né, um sobrepreço. Por quê? Porque entre todas as avaliações, as 12 avaliações, 4 é de compra, 7 de manutenção e um só de venda. Para os próximos 12 meses estão chutando aqui, né, estipulando um preço médio alvo de 14,27, o que perfaz um aumento de quase 84% no valor do ativo, onde o mínimo preço que eles estão dando é R$ 12,00. Alguns estão precificando a 17, chegando numa média aqui de 14,27. Pois é. E aí vocês perguntam, Bruno, e você investe em Auren Energia? Minha resposta, sempre franca e direta, é não. Por enquanto eu não invisto, porque eu não sei como que vai ser o desenrolar, esperar aí pelo menos um ano da questão da absorção dos ativos da AES Energia. Perdeu um pouco os fundamentos na questão da distribuição de dividendos, para mim. Adquiriu uma empresa extremamente cara, né? Tem muita alavancagem. A gente sabe que nesse setor você tem as receitas, né, ajustadas pela inflação e as dívidas são ajustadas pela Selic. A gente sabe que a inflação
é uma maquiagem. Então, inflação de 4,5, a gente sabe que é uma maquiagem, e as dívidas dela está crescendo a 11,5 aqui, ok? Então, isso daqui você precisa ficar atento, tome cuidado, porque isso pode causar uma distorção e depreciação do ativo. Então, nesse sentido aqui, muito endividada, eu prefiro aqui esperar. Mas deixa aí a sua opinião e fala para mim o que você pensa a respeito do ativo. Para abrir minha carteira aqui para vocês, mas antes deixa eu só mostrar, muitos me perguntam que plataforma que eu utilizo aqui para ver posição dos controladores, né, o extrato, o que eles fazem. Não ganho nada por falar, mas gosto de compartilhar aí com vocês as ferramentas. É o griffin.app.br, tá? Lembre-se, Griffin com 2F, griffin.app.br. Já tem bastante ativos aqui que você pode acompanhar a movimentação dos controladores. 6 meses, 1 ano, os últimos 2 anos. Como eu disse aqui, olha, a Auren não fez compra dos controladores, mas só nesse período recente fez bastante, tá? Então, um movimento interessante e você pode acompanhar aí também, né, outros ativos da sua carteira. E outra ferramenta que eu também utilizo é o InvestSite. O InvestSite, olha lá, investe com temudo, né, site.com.br. Eu uso para ver as quantidades de ações alugadas e também a remuneração. Por exemplo, quanto que a Auren está pagando para eu deixar as minhas ações alugadas lá? Vou vir aqui em aluguel de ação, registro, venho aqui, olha, e vejo no primeiro gráfico, olha, ela está pagando, vamos ver aqui, vou arrastar, já chegou a pagar 1,5, agora está pagando zero nada, 0,41%. Então, praticamente as pessoas não estão alugando com o propósito de remuneração, as pessoas estão mesmo alugando com o propósito da queda do preço, tá? Então, o que atrai é shortear Auren, né? Os investidores estão shorteando. Embora está caindo, né, a taxa, conforme a gente pode aqui observar, né, a quantidade proporcional aqui, olha, quantidade de ações proporcional alugada, ó, se eu jogar aqui mais para cá, ó, eu vejo que saiu de 6,42 para 5,6, então teve uma queda de quase 1%, mas as pessoas aqui, né, ou os investidores, não estão querendo alugar para remuneração, estão querendo alugar para a questão de queda do valor do ativo, apostando contra o ativo, tá certo? As ações que eu tenho hoje aqui em carteira, na minha carteira pública, já estou com um lucro de $245, né? Aí quase R$ 1.500 aproximadamente. E os meus ativos que eu tenho aqui BR são Bradespar, né? Aumentando aí a posição exposto em commodity, tá? Tem o Banco do Brasil, por achar que ele está descontado. E também tenho a Vale, tá? A Vale só que no mercado americano, ok? Então aqui eu estou pegando ela no mercado americano para ficar exposto tanto ao dólar, caso ele caia, eu posso ganhar na valorização do ativo, ou o dólar sobe e o ativo cai, eu tenho uma proteção, tá bom? E tem alguns outros ativos aqui global. E se você quiser saber qual que é a corretora que eu utilizo para ficar exposto aos ativos globais, mais de 2.000, é a Quantiferry. Então taxas e comissão zero. O preço aqui praticado de tela não tem spread, tá? Então pode ficar tranquilo que não vai tirar dinheiros aí, né? Dinheirinho aqui do nosso bolso. E se você quiser conhecer, eu vou deixar aí o link na descrição e utilizando o meu código, né, de acesso, você ganha aí recompensas em ações do Banco do Brasil. Banco do Brasil aí se utilizar o meu código Bruno, ok? Mostrando aqui agora o meu racional de investimento, como eu sempre falo, sempre me apego a esse racional de investimento, que é o nosso querido painel inteligente de ações, que utiliza lógica de Graham e também de Greenblatt combinada, e até mesmo com potencial aqui. Então, se eu pegar aqui no filtro e pegar somente as baratas de Graham e as baratas de Greenblatt, olha lá, somente as baratas, eu tenho acesso aqui a inúmeras ações boas, baratas, né, que a gente pode chamar, ou seja, com uma relação de desconto entre PL e preço sobre valor patrimonial bem baixo e um ROI bem interessante. Então eu tenho ações que têm ROI tudo acima de 10 e pagando um dividendo, né, interessante também. Você até pode utilizar os filtros inteligentes aqui, tá? São mais de 1.200 usuários desse painel e se você quiser ser também usuário, eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Se chama Painel Inteligente de Ações. Pega aí nos comentários fixados que eu vou deixar aí para você o link para acessar o painel, tá bom? Pessoal, se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele like, também se inscreve no nosso canal e compartilha o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.